Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Não me recordo, tá, gente? É muita turma, então eu não consigo lembrar o que eu falo para cada uma delas. Mas não sei se foi com vocês que eu comentei que nós voltaríamos pelo ministro da Educação às aulas presenciais no dia 8 de setembro. E hoje eu recebi uma notícia que pela internet que o estado de São Paulo não passou na provinha. Eles tinham lá uma meta para atingir menor e eles não conseguiram atingir essa meta. Então fala-se que provavelmente as aulas poderão retornar em outubro, mas ainda não tem nada muito certeiro. Eu falo que assim, por um lado, é ruim, porque eu acredito que a aula presencial ela acaba sendo muito mais produtiva. Mas por outro lado é bom, porque vocês estão aprendendo aí matérias que não fazem parte do conteúdo de vocês. Nós estamos passando um extra para vocês, que também é importante tanto quanto o conteúdo que nós temos em sala de aula, mas que vocês poderão utilizar um dia na carreira profissional de vocês, onde vocês podem aí ser líder de empresas. Falávamos na aula passada sobre o líder ensinar o seu subordinado. É difícil? Não, não é difícil. A única coisa que o líder precisa saber é que ele tem a alçada de poder ensinar alguém, tanto para que possa trabalhar dentro daquele âmbito empresarial ou de repente em uma outra empresa. Continuando então, feito o planejamento do ensino do trabalho, o supervisor precisa organizar o que vai ensinar e como vai ensinar. Existem muitos métodos que podem ajudar o supervisor a fazer essa organização. O método dos 4 pontos é um deles. Quando então eu decidi lá atrás quem são os subordinados que vai trabalhar comigo, como que eu vou treinar eles, eu preciso fazer um cronograma de organização. Eu preciso pensar o que eu vou passar para esses subordinados. Porque, gente, eu não preciso passar aquilo que não é necessário. É como se a gente tivesse uma grade de aula onde, por exemplo, eu tivesse uma matéria que fosse falar sobre Covid, por exemplo. O que isso vai me levar, de repente, na vida profissional? A não ser que eu vá ser médico, enfermeiro, alguma coisa assim. Mas a gente fala que é encher de linguiça, né? Então não seria necessário. Eu preciso realmente organizar o meu treinamento de acordo com aquilo que o meu subordinado vai utilizar no seu dia a dia. E como ele vai ensinar? São duas coisas importantes: o que ele vai passar e como ele vai passar. O passar, ele pode passar de várias formas. Ele pode passar na prática, ele pode passar na teoria, ele pode passar das duas formas, ele pode passar por vídeos, ele pode passar por slide. O importante é que ele consiga repassar, ele consiga transferir esse conhecimento aos subordinados que estão ali em treinamento. Mas existe aí alguns métodos que é falado para o supervisor para que ele possa se organizar, tá? Então a gente vai trabalhar com cada um desses métodos. Método dos 4 pontos. Esse método foi criado durante a Segunda Guerra Mundial por técnicos americanos, vou estar errado aqui, por técnicos americanos coordenados por Charles Allen.
Pronto. O objetivo era treinar rapidamente e com eficiência pessoas que não estavam inseridas na produção. Esse método ele é uma forma de poder repassar a informação de uma forma rápida e com eficiência, na qual o subordinado consiga utilizar isso futuramente. Primeiro, prepare os subordinados. Ponha-o à vontade. Quando eu vou preparar o subordinado, vou falar isso para vocês com experiência própria. Trabalhei em uma empresa que uma vez a líder me chamou para me dar um treinamento em uma determinada área que eu quase morri de nervo. O líder precisa me deixar à vontade. Por quê? Porque se eu ficar nervoso, eu não consigo extrair aquilo que está sendo passado. Então, a primeira coisa é eu preparar o subordinado para que ele se sinta à vontade. Diga-lhe o que fazer e verifique se ele sabe fazer. Então, eu vou pedir para ele fazer alguma coisa naquela área, naquele setor, e vou verificar se realmente do jeito que eu pedi para ele fazer, ou da forma que sai exatamente com o objetivo da empresa, ele consegue estar fazendo. Desperte nele a vontade de aprender o trabalho. Eu preciso, como subordinado, como líder, fazer o subordinado ter vontade. E de que forma que eu consigo fazer isso? Despertando com motivação, despertando com premiação, despertando com positividade, com elogios. Esse tipo de características que você lança para um subordinado faz com que ele tenha vontade de ir trabalhar, que ele tenha vontade de cada vez aprender mais, que ele tenha vontade de chegar no objetivo proposto pela empresa, porque ele sabe que lá no final ele vai ter uma recompensa, indiferente de ser uma recompensa física ou uma recompensa por palavras, por pontuação, algo parecido assim. Coloque-o na posição correta. Eu preciso colocar na mente do meu subordinado que ser líder requer um passo à frente. Não estou dizendo que ele não pode almoçar, que ele não pode jogar um baralho, que ele não pode ficar no meio dos seus subordinados. Ele pode e deve, mas ele precisa entender que ele tem um quê a mais do que os demais. Então, de forma alguma, ele pode confundir essa amizade que ele tem dentro da empresa, porque senão ele não vai conseguir liderar a sua equipe. Como eu já disse, amo essa frase. Dê poder a uma pessoa que você vai saber quem ela é. Então eu preciso colocar ele na posição correta, né? É um poder que eu estou dando a ele, e em cima disso eu vou entender como que ele vai tratar os outros. Apresente o trabalho. Fale, mostre e ilustre uma fase importante de cada vez. Então eu preciso mostrar para ele como que funciona o processo de liderança, mas de forma que ele consiga entender cada ponto que vem acontecer na parte prática. Insista em cada um dos pontos chaves. Passe para ele realmente quais são os pontos mais importantes na área da liderança. Ensine clara e pacientemente apenas os que o subordinado pode aprender. Então, ensinar esses subordinados de forma
pacientemente. Aí então que eu vou começar a entender se eu tenho líder que tenha esse teor de ensinamento.